Dia lindo, dia abençoado. Aqui atrás tá um pouquinho vazio, gente, porque nós estamos no processo de mudança, tá? A gente vai mudar de apartamento. Por isso que tá vazio atrás de mim. Eu vim falar pra vocês aqui referente ao hipotireoidismo e a minha experiência. Já tem exatamente, na verdade vai fazer 10 anos que o hipotireoidismo apareceu na minha vida. E eu vou contar pra vocês como que foi esse meu processo, o que eu já passei, o que as pessoas falam por aí referente ao hipotireoidismo. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, mas eu posso dizer pra você por experiência de causa. Eu vivo isso. Então, assim, quando a gente vive isso, é mais fácil você dar opinião de algo que você vive, que você sente. Quando é uma pessoa que não vive, que não sente, ela não sabe exatamente o que ela tá falando. Talvez ela saiba da parte da teoria, mas ela não sabe a prática, ela não sabe realmente a parte do sentir. Enfim, o hipotiroidismo apareceu na minha vida, eu tinha exatamente uns 28 anos. Até os meus 28, a minha tireoide era 100% normal. Para quem não sabe, o hipotiroidismo é uma condição da tireoide, né? É tipo uma alteração da tireoide. Nesse caso do hipo, a tireoide, ela fica bem aqui, uma glândula, né? E ela produz hormônios. E no caso de quem tem hipotireoidismo, essa quantidade de hormônio ela é diminuída. Tem gente que não produz nada, né? No meu caso, eu ainda produzo, mas muito pouquinho. E tem o hipertireoidismo, que na verdade já é o contrário, já produz muito mais, né? Geralmente quem tem hipertireoidismo emagrece muito. E que tem hipotireoidismo já tem essa condição mais lenta do metabolismo, produzir pouco hormônio da tireoide. Enfim, até os 28 anos, como eu informei, eu não tinha hipotireoidismo, inclusive minhas duas gravidez, meus hormônios eram 100% normais, tá? Não tinha nada, então foi bem tranquilo. E aí, quando eu descobri os meus primeiros sintomas, assim, no meu caso, foi realmente o ganho de peso e uma tristeza profunda, assim, né? Eu sempre tive esse estado de tristeza, mas nesse caso foi algo mais profundo. E assim, de um dia pro outro, modo de dizer, tá, gente? Mas eu posso te dizer que talvez no prazo mais ou menos de uns um mês, 2 meses no máximo, na época eu acho que eu pesava em torno de uns 71 quilos, e desses 71 eu já fui lá para 78, quase 80. Foi um prazo muito curto mesmo, assim, eu não senti. Eu não fiz nada de diferente do que eu fazia nessa época eu trabalhava, né, para eu poder ter ganhado um peso tão grande em tão pouquíssimo tempo. E aí veio aquela tristeza, aquela angústia, foi aparecendo alguns problemas de saúde e eu fui buscar, né, o diagnóstico. E eu descobri que realmente tinha aparecido hipotireoidismo na minha vida e que meus hormônios estavam totalmente desregulados. Então, os meus primeiros sintomas realmente foi o ganho de peso, foi a tristeza, aquela fadiga. E uma coisa muito forte, assim, que foi muito difícil para mim lidar, né? Demorei muito tempo mesmo para poder lidar com isso. Eu sempre fui uma pessoa muito elétrica, até no falar eu sou muito elétrica, hoje nem tanto. E nessa época eu trabalhava inclusive como telemarketing na Caixa Econômica e eu chegava a atender em torno de 120 até 150 ligações por dia. Eram ligações rápidas, de 1 minuto e meio, 2 minutos. E eu tinha essa característica de falar muito rápido. E eu aprendi lá a falar mais rápido ainda para poder atender o máximo de ligação possível, né? E quando o hipotireoidismo apareceu na minha vida, eu percebi que mais que eu tentasse fazer as coisas rápido, como eu sempre fui muito elétrica, eu não conseguia. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que, na verdade, por exemplo, eu não gosto de vasilha suja, né? Cozinha suja, é uma coisa que realmente me incomoda. E por muitas e muitas vezes eu deitava, às vezes, no sofá, porque eu sentia aquele cansaço muito grande. Eu deitava no sofá para poder descansar e eu olhava para a pia da cozinha, eu via a pia da cozinha cheia de vazia, aquilo lá me incomodava. Eu ficava estressada, chateada, porém eu não saía do lugar, gente. Eu passava ali a tarde inteirinha deitada e a pia lá e eu não conseguia sair do lugar. E eu bem me lembro que teve uma época, antes de eu ter hipotireoidismo, que eu tinha uma conhecida minha, uma amiga minha que estudou comigo lá no ensino médio, e que ela tinha o hipotireoidismo desde nova, né? Então ela fazia vários tratamentos, se eu não me engano, ela chegou até a tirar a tireoide. E aí uma vez ela me convidou pra ir na casa dela, eu não lembro mais pra quê, tem muitos anos isso. E aí, chegando lá, era um sábado, acho que eu lembrei, acho que meu marido foi lá consertar a máquina dela,
E aí, ou montar um guarda-roupa, não me lembro mais exatamente. Eu lembro que era um sábado à tarde, mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde, e nós chegamos lá, era uma casa grande, uma varanda grande, e tinha aquele monte de roupa suja espalhada, ela tentando lavar roupa, e a cozinha uma bagunça, aquele monte de vasilha, e ela falava muito devagar, ela era muito lenta, né, pra falar, ela era lenta pra poder andar, e ela tava muito acima do peso, muito mesmo, assim, poderia estar com mais de 100 quilos, ela tinha um quadril em largo também. E aí, assim, eu fiquei desesperada, e sabe, eu até peço perdão e eu julguei ela. Eu julguei na mente. Eu olhei para ela e falei, cara, mas já é quase 5 horas da tarde. Tá essa bagunça. Se ela não arrumou até agora, eu acho meio difícil ela conseguir arrumar. Eu fiquei tão desesperada de ver aquela situação e aquela lentidão para ela poder fazer as coisas, que eu acabei até arrumando para ela, assim, pelo menos a cozinha. Eu falei, não pode deixar que eu resolvo aqui pra você. E eu rapidamente peguei, lavei as vasilhas, limpei o fogão e arrumei a cozinha para ela. E mesmo assim, eu saí de lá, acho que era umas 6 e pouco, eu não fiquei muito tempo na casa dela, ainda tinha muita coisa pra poder fazer. Enfim, aí uns anos depois apareceu o hipotireoidismo na minha vida e eu consegui entender o que ela estava passando, o que ela sentia, né? Essa vontade de fazer as coisas, esse querer fazer, a mente ela manda sinais pro corpo, porém o corpo não reage. O corpo não reage. E pra mim, gente, que sou elétrica, foi muito sofrido mesmo, sabe? Ter vontade, ver as coisas precisando ser feitas e não sair do lugar. E não sair do lugar. E pra mim foi muito complicado, foram vários meses dessa forma, sabe? E a minha unha também sempre foi muito fraca de quebrar. O meu cabelo não caiu, tá, gente? Meu cabelo, graças a Deus, não interferiu em nada. Eu senti mesmo, acho que o pior sintoma, realmente, tirando a tristeza, foi realmente essa fadiga. Confunde-se com preguiça, porém hipotireoidismo não é preguiça, gente. Com o passar do tempo, eu fui procurar saber mais informações, né, referente, como lidar, e assim, com o tempo eu fui me adaptando, e no início eu tinha muita resistência a tomar o remédio, eu sempre fui contra tomar remédio, mas eu vi que realmente era necessário, eu fui tomando o remédio direitinho, hoje eu tomo direitinho todo dia, em jejum, né, que no caso seria esse hormônio sintético que a minha tireoide não produz, a gente toma. E aí sim, né? Aí sim as coisas foram começando a entrar no lugar, foram começando a se encaixar, eu fui começando a entender o meu corpo, eu fui principalmente começando a respeitar o meu corpo. Eu não me forçava mais e eu não sofria por isso. E no início, gente, é muito preconceito. A gente sofre muito preconceito da família, sabe? As pessoas começam a achar que você tá preguiçosa, que você não quer mais fazer as coisas. E eu fiquei tão chateada com essa situação, porque a vida inteira eu trabalhei, a vida inteira eu sempre organizei a minha casa sempre foi limpa, eu sempre cuidei dos meus filhos, sabe? Ninguém teve essa compaixão de entender que eu estava passando por um estado de saúde. Infelizmente, meu próprio marido teve esse preconceito. Chegou ao ponto de uma vez ele ir na consulta comigo, o médico explicar pra ele. Assim que ele começou a entender e a respeitar mais o meu estado e não me cobrar. Hoje em dia ele não me cobra mais, né? Pelo contrário, hoje em dia ele até me ajuda. Mas foi uma época muito sofrida, para falar a verdade. E além do hipotireoidismo, na mesma época eu ainda descobri, né, a depressão, não sei se realmente ela ficou forte ali por causa do hipotireoidismo. Eu sei que foi na mesma época que eu fui diagnosticada com depressão, eu tive crise de ansiedade, eu tive síndrome do pânico, então foi tudo junto. Ah, tá, eu também tive tendinite por causa da telemarketing, né? Então foi tudo junto, então foi uma situação muito difícil. E aí depois, buscando mais informações, depois, muitos anos depois, eu comecei o autoconhecimento, eu comecei a ler mais livros. E aí eu li num livro, se eu não me engano, acho que foi O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Inclusive é um livro muito bom. Porém, ele tem uma parte lá que ele fala referente ao hipotireoidismo, eu não vou lembrar exatamente qual capítulo. E aí ele fala que é como se a gente estivesse inventando desculpa para poder não fazer as coisas. E além dele, eu vi nesse livro dele, eu também uma vez eu fiz um curso, não tinha nem nada a ver com essa parte de autoconhecimento, nem saúde, não, era um curso profissionalizante e tinha uma parte lá que falava sobre isso também. E a pessoa, né, a mentora que estava falando no curso, ela dizia que a gente estava arrumando desculpa. Ai, para de ficar arrumando desculpa que você tem hipotireoidismo para não emagrecer, sabe? Por um lado, eu concordo que talvez a gente arruma desculpa. Nós, seres humanos, nós temos a tendência a nos sabotar. E a gente precisa justificar a nossa sabotagem. A gente tem que dizer por que tá dando errado, por que a gente tá sendo fracassando em algum assunto, por que não tá dando certo. Então, acho que por um lado eu concordo com ela. Porém, a gente não pode negar que os sintomas existem. É óbvio que a gente não pode se prender aos sintomas para não se cuidar, para poder ficar desleixado. Eu sei disso. Sabe por que eu sei disso? E eu posso falar isso porque eu vivi isso. Eu tenho isso. Uma coisa é a pessoa achar, uma coisa é uma pessoa que nunca viveu, nunca teve,
ficar falando. Outra coisa é quem teve, é quem já sentiu na pele. Então, eu sinto na pele isso, sabe? Então, assim, os sintomas existem. A gente não é preguiça, a gente não tem ânimo, a gente não consegue sair do lugar. Claro que depois que você começa a ter, talvez, assumir essa autorresponsabilidade, talvez a palavra certa, você começa a entender que isso não pode ser justificativa, sabe? Inclusive, esse último ano agora, eu até procurei um médico, eu fiz todos os exames de hormonais para poder verificar, porque eu tava sentindo os mesmos sintomas, para ver se eu tava arrumando desculpa, né, se eu estava realmente me sabotando, porque o nosso cérebro, como que ele funciona? Ele não gosta de gastar energia, né? Ele tá sempre ali no modo sobrevivência, vamos dizer assim. E nesse caso, ele tenta poupar energia. Então, é uma ótima justificativa você poupar energia. Mas, por muitas vezes, a gente está se sabotando. Isso é verdade, por muitas vezes a gente se sabota. Então, gente, por isso, eu fiz os exames e realmente nos meus exames deu tudo normal. Nesse caso, provavelmente eu devo estar justificando, eu devo estar realmente me apoiando ali no hipotireoidismo para poder não fazer nada. Enquanto isso, a saúde só vai definhando, sabe? Cada vez mais eu estou mais obesa, cada vez mais meu peso só está aumentando. E por muitos e muitos anos eu justifiquei falando que era por causa do hipotireoidismo. Abrindo parênteses, a gente não nega, os sintomas eles existem. Porém, isso não pode ser desculpa para poder nos parar. Tem gente aí com situações de saúde complicadíssima, tem pessoas que às vezes não tem um membro do corpo, mesmo assim, elas não param. Né? Tem histórias maravilhosas aí de pessoas com deficiência, né? Inclusive a gente pode até citar a própria Paralimpíadas, né? Não tô comparando hipotireoidismo com um tipo de deficiência, gente, eu só quero que vocês me entendam que dificuldade existe. Existe, independente ali de onde você estiver. Isso não pode ser desculpa pra gente poder parar. A gente tem que sair desse papel de vítima. E eu sei, eu passei a vida inteira nesse papel de vítima. E assim, pela primeira vez eu tô conseguindo ter consciência e tô conseguindo assumir a responsabilidade que as coisas aconteceram na minha vida, o meu peso aumentou, não foi só por causa do hipotireoidismo. E aí, gente, depois disso eu conversando com a minha endócrina, ela me informou o seguinte, que realmente o peso ele altera, porém ele altera pouco, assim, talvez 5, 6 quilos. No meu caso, ele alterou 20, 25, 30 quilos. Então não foi só por causa do hipotireoidismo, entende? Não foi só por causa disso. Foi por causa da minha má alimentação. Aí hoje eu fico pensando, aí eu vou me autoavaliando, né? Esse é o autoconhecimento, quando você começa a pensar nas coisas que você faz. Eu realmente, por muito tempo, eu não fiz atividade física. Eu comia muita besteira, bem nessa mesma época eu trabalhava à noite, então eu chegava à noite e comia, né, tipo ia jantar, tipo 11 horas da noite, aquele pratão. Então tudo isso ajudou para poder aumentar o meu peso, não foi só o hipotireoidismo. Não foi só o hipotireoidismo. E agora, gente, pela primeira vez eu tô conseguindo ter essa ciência. E eu quero aqui com vocês, sabe? Me cuidar, me amar. E eu convido a vocês também que tá aí do outro lado, às vezes passando pela mesma situação, pensando a mesma coisa. Às vezes você aí que tem hipotireoidismo, sabe? Pensa, meu Deus, eu não emagreço porque eu tenho hipotireoidismo. Nossa, eu não posso emagrecer. Você pode, nós podemos, porque eu também estou aqui vivendo esse processo. Nós podemos. A gente pode ir juntas, mesmo sem vontade, a gente vai assim mesmo. A gente vai levantar, a gente vai e vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Vamos provar realmente que é possível tomar o controle da nossa vida. Uma condição de saúde não pode nos parar. Não pode nos parar. Ainda mais essa condição. E aí, gente, essa é a minha reflexão de hoje, tá? Então, se você aí do outro lado tem hipotireoidismo, também está obeso, não desista de você. Vamos juntas, vamos nos cuidar. Vamos juntas. Eu pretendo gravar para vocês aqui todo o meu processo, em nome de Jesus, porque eu creio que vai dar certo. Gente, desculpa pelo barulho, porque aqui tem uma linha de trem aqui próximo, um terminal de trem. Então eu creio, sabe, que vai dar certo. E você do outro lado também pode. É possível para você também. Basta, primeiramente, você assumir essa responsabilidade. E você não deixar isso te parar. Não, eu posso. Eu posso e eu consigo. Até porque, gente, eu conheço várias pessoas que têm hipotireoidismo e não é gordo, e não é obeso. E tem hipotireoidismo, não outro. É o hipotireoidismo mesmo que eu tenho. E não é gordo e não é obeso. Então, se eles podem controlar o peso deles, nós também podemos. Então, assim, a parte da obesidade não tem só a ver com essa parte de hormônios, né? Tem outras condições, tem outras coisas que pode estar causando, inclusive problema emocional.
Pode ser algo emocional, por isso que você não emagrece. É o que acontece comigo. O que não me faz emagrecer é algo emocional. E eu estou lidando com isso, eu estou conhecendo isso e lidando com isso. Então eu convido você também a verificar qual é a causa da sua obesidade. Às vezes é algo emocional. E a terapia é uma ótima opção para isso, para você poder se redescobrir, para você poder entender o seu corpo, entender a sua mente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixem nos comentários se você também tem hipotiroidismo e se você também inventou essa desculpa por muito tempo. E se você também estiver a fim de ir nessa jornada comigo, tá? Deixa nos comentários aí e vamos juntas. Que Deus abençoe vocês e muito obrigada mais uma vez por me ouvir.